Bandersnatch começa como um episódio comum de Black Mirror até chegar o momento em que você tem que decidir qual cereal seu personagem vai comer no café da manhã. A partir daí você começa a entrar na brincadeira, mas ainda tá tentando entender como esse universo vai funcionar. Como eu já disse, na história nós acompanhamos ou controlamos Stefan Butler, um jovem desenvolvedor independente que tenta vender a ideia do seu jogo para uma grande empresa, a Tuckersoft. É lá na Tuckersoft que ele conhece o Colin Ridman, um dos seus maiores ídolos e um personagem-chave dentro da trama de Bandersnatch. Além disso, é lá também que a gente percebe que essa vai ser uma experiência diferente de tudo que a gente já vivenciou em Black Mirror. Quando você começa a jogar Bandersnatch, você tenta se colocar no papel do personagem, você tenta se identificar com ele e seguir os caminhos lógicos que ele tomaria. Você pensa, pô, o Stefan tomaria essa decisão, o Stefan seguiria por esse caminho. Então, quando o dono da Tuckersoft te oferece uma equipe, te oferece um lugar para trabalhar, te dá todas as vantagens do mundo, é claro que o primeiro impulso é o de aceitar tudo isso, a menos que desde o começo você queira zoar com a história do Stefan e seguir por outro caminho. Tudo bem, você tem essa opção. Ou será que não? Enfim, se você resolve aceitar essa equipe, você percebe que essa decisão, na verdade, deixou o nosso jogo ruim. Teve uma má recepção da crítica. E eu já tô chamando de nosso jogo porque a partir desse momento, se você se identifica com o personagem, se você tenta fazer as escolhas junto com ele, você já começa a fazer parte dessa história. Você sente que esse jogo é tão seu quanto é do Stefan. E quando o jogo tem essa avaliação ruim, o Stefan decide que vai tentar de novo. Você imagina que ele vai fazer um novo jogo, mas não. A gente volta para um looping temporal, bem parecido com Feitiço do Tempo, aquele filme do Bill Murray, e a gente vivencia aquele dia mais uma vez. Só que a gente percebe que os personagens têm interações diferentes porque eles já vivenciaram aquilo em outra linha do tempo, em outra versão da história, e é aí que você começa a perceber, ah, isso é tão Black Mirror, isso tá diferente, alguma coisa estranha tá acontecendo aqui. E é aí que você percebe que as suas escolhas vão afetar a história, mas não necessariamente vão ter uma influência direta. Às vezes elas vão ter só uma influência aqui e ali na história, e você vai vendo como isso vai se desenrolar, e outras vezes vão ser sim grandes mudanças drásticas que vão mudar completamente todo o caminho que o personagem estava trilhando. Como você já sabe, o jogo que o Stefan estava trabalhando era baseado num livro homônimo, mas Bandersnatch não existe na vida real, a menos da maneira que é apresentado ali no episódio, né? Como vocês já sabem, o jogo que o Stefan estava desenvolvendo era baseado no livro Bandersnatch, que é uma espécie de livro-jogo daqueles em que as suas ações te levam para determinada página, e a partir dali você tem que tomar uma escolha ou jogar um dado, e a história vai se desenrolando conforme as suas ações vão sendo tomadas. O jogo do Stefan tenta seguir essa mesma lógica, essa mesma estrutura, assim como o episódio faz com que a gente escolha quais caminhos o Stefan vai trilhar. Então é um filme em que a gente escolhe como um personagem que está desenvolvendo um jogo sobre escolhas, que é baseado em um livro em que você tem que escolher. Então a gente tem muita metalinguagem sendo utilizada nesse episódio. E isso é muito legal porque ele brinca com a metalinguagem o tempo todo, e a metalinguagem vai conversando de uma maneira que, como eu falei, é um filme baseado num jogo, baseado num livro, tudo isso vai convergindo de uma maneira em que você começa a questionar se as suas escolhas também não estão sendo direcionadas por conta de algo maior acontecendo ali por trás, e você começa a entrar junto na paranoia. E para aumentar ainda mais essa paranoia, nós temos um dos melhores personagens já apresentados não só nesse episódio, mas em toda a série Black Mirror, que é o Colin Ridman. Além de ser um personagem bizarro por si só, no seu jeito de falar, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de se vestir, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Talvez a gente fale em uma outra realidade no futuro, ou talvez você siga por um caminho que a gente não fale sobre isso. Mas o Colin é o único personagem que tem consciência de que está em uma realidade multiversal. É ele que apresenta pra gente o conceito de que o livre-arbítrio não existe, de que existe uma conspiração governamental por trás de tudo que a gente faz, de que existe alguém por trás de suas escolhas. Ou seja, é ele quem expande a mente do Stefan e ao mesmo tempo ajuda a expandir também a paranoia na cabeça dele, além de explicar pro espectador como que esse episódio funciona. Porque se você parar pra pensar durante aquela pirada no apartamento do Colin, ele diz pra gente que o conceito de livre-arbítrio não existe, porque cada vez que a gente toma uma decisão, existe um outro universo em que a gente tomou a outra decisão. A gente seguiu pelo outro caminho. E quando ele fala isso, ele não tá se referindo só aos personagens desse episódio, ele tá se referindo às nossas escolhas também. Então, quando eu tomei uma decisão assistindo Bandersnatch, você pode ter tomado a decisão contrária da que eu tomei. E a história progrediu de uma
uma maneira pra mim, a história progrediu de outra maneira pra você, mas a história progrediu das duas maneiras pros personagens que estão em Bandersnatch. Então, por mais que você não tenha vivenciado todas as experiências, mas em algum momento você vai voltar porque você quer ver todos os finais, você quer ver todas as opções, os personagens sim vivenciaram todas aquelas experiências. Então, realmente, a teoria apresentada pelo Colin é verdadeira e existem vários universos pros personagens em que eles realizam todas aquelas ações. Mas o buraco fica ainda mais profundo, e falando em buraco, a gente pode fazer uma comparação até mesmo com Alice no País das Maravilhas. Se você quer que a gente faça essa comparação, vem mergulhar no buraco com a gente, se não, vamos direto ao ponto e vamos falar só de Bandersnatch. E aí? Vai no buraco? Não vai? Você decide.